Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui ainda na nossa batalha para falar de todas as equipes do draft, né? O draft de todas as equipes da NFL. Começando a nossa semana com o Pittsburgh Steelers, né? Uma das equipes de maior tradição dentro da National Football League. Hoje quem vai estar comigo aqui é o Rezende, né? Ele que faz parte faz parte da página Black Yellow Brasil lá no Twitter. Então, se vocês não seguem, já sigam lá o pessoal, fazem uma cobertura incrível da equipe dos Steelers, né? O Ricardo Rezende, ele que vai estar participando aqui com a gente. Lembrando que o nosso canal aqui ele tá com o apoio da Fanática Sport Nation, então o link deles vai ficar aparecendo aqui no nosso chat, tá na descrição do canal também. E vocês podem ir lá, tem diversos produtos de futebol americano, NBA, tem um monte de camiseta e uma linha muito legal de produtos. E com o cupom ORNELAS10 vocês têm 10% de desconto, pessoal. Fora que vocês podem parcelar tudo em até 12 vezes. Já agradecer todo o pessoal do chat que está aparecendo por aqui. Mas já vamos colocar o Ricardo aqui na tela. O Ricardo ele não vai estar participando de vídeo, tá, gente? Ele vai estar só com o áudio dele hoje. Mas não tem problema, o importante é a gente discutir bastante. Ricardo, boa noite e seja muito bem-vindo ao à nossa live. Boa noite, Matheus. Boa noite aos amigos do chat, aos amigos que estão acompanhando ao vivo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É muito bom falar sobre os Steelers. Eu amo. Não à toa, já o podcast do Black Yellow Brasil já vai para quase 210 episódios. É isso. Bom, para quem não conhece, né, só seguir nas redes sociais, tá aqui o Black Yellow BR, né? Que para quem é torcedor dos Steelers ou não, tá, gente? Às vezes é muito bom você seguir esses perfis assim de times, porque se tem alguém que tá assistindo essas equipes, são eles, fazem uma cobertura muito legal. Só dar uma boa noite aqui pro pessoal do chat, o Chacal, o Danilo, o Xande, Thiago, o Felipe, o Eric Bruno, tá aqui com a gente também. Thales falando, vamos falar do maior hoje. O Thiago mandando, quem é mais rápido, Big Ben ou uma balsa? Vale a discussão. Bom, vamos começar com uma coisa, Ricardo, que eu tenho falado com todo mundo antes da gente entrar nas escolhas em si, né? Quais eram as necessidades que a equipe dos Steelers tinham, na sua opinião, né? Passada a última temporada, a equipe chegou nos playoffs, mas teve ali uma partida, não sei se a gente pode chamar de desastrosa, né? Mas uma partida bem, bem ruim, né? E o que você enxergava como necessidade? A equipe teve algumas perdas ali durante a intertemporada, que você enxergava como necessidade que eles tinham que ir atrás durante a parada, né, de uma temporada para outra? Ao longo de toda a off-season, desde quando a temporada acabou, como você bem lembrou, aquele desastre, foi um desastre sim contra o Cleveland Browns. Muito se falava a respeito da necessidade de jogo terrestre do Steelers, né? Um time que não conseguiu correr com a bola na temporada passada, teve que botar tudo nas costas do Big Ben voltando de uma cirurgia bem delicada no cotovelo, com idade A avançada. Tommy John, né, para quem não sabe, a Tommy John, né, ela é uma cirurgia comum em arremessadores do beisebol, né? Que é um procedimento bem complicado que eles fazem mais ou menos nessa região aqui. Agradecer ao pessoal que começou a seguir aqui o canal, Coutinho. Mas assim, é uma cirurgia que eles fazem mais ou menos nesse pedaço aqui, que junta umas partes de ligamento e tudo mais. E foi uma. Assim, eu até me surpreendi, né? Eu lembro que antes da temporada eu tinha falado, pô, será que ele vai voltar bem? Mas ele voltou jogando, assim, até que bem, né? Voltou bem sim, ainda mais, como estava comentando, carregando o ataque, lançando para lá de 50 bolas por jogo, saindo do shotgun, chamando as jogadas, tudo era ao redor de Ben Roethlisberger. E até por isso, algumas críticas, temporada passada deles, cabe discussão, é claro, mas até Claro. algumas críticas eu desconsidero, porque acredito que o Big Ben realmente jogou bem na temporada passada, jogou em um ataque que o jogo terrestre não existia. Então, essa era de fato a grande prioridade, era o grande objetivo nessa off-season. Steelers começou fazendo movimentos que não é muito acostumado a fazer, demitiu de uma vez o técnico da linha ofensiva, demitiu o coordenador ofensivo, fez movimentações na comissão técnica com o intuito, na verdade, de corrigir esse jogo terrestre. Uhum. A gente já esperava que no draft a gente fosse voltar e focar muito nisso. Sim.
O pessoal do chat tá participando bastante aqui, viu? Galera, queria só agradecer. Alguém falou que eu tô citando o nome aqui. Quem aparece aqui no chat eu vou falar, gente. Vocês podem ter certeza disso. Só não pode falar baixaria, que de resto a gente responde a mensagem de todo mundo. O Germano até mandou. Assina embaixo do que o Ricardo disser. O Eric falando que queria mandar um abraço ao meu amigo Antônio Rezende. Bom, vamos lá. Agora falando especificamente de posição, né? Você falou, a equipe fez algumas mudanças, demitiu o coordenador de linha ofensiva, mas quais posições especificamente você enxergava? Eu, por exemplo, eu via center, obviamente por conta da saída do Pouncey, né? Uma necessidade imediata para a equipe. Mas quais posições você enxergava que assim, ó, a gente tem que atacar isso aqui no draft ou na off-season, que o time poderia atacar e faria sentido para você? Running back, como eu comentei, center também é o nome. Offensive tackle era o nome que eu esperava que a gente fosse draftar talvez um pouco mais cedo e fosse reforçar, perdão, também ao longo da off-season. Secundária também era algo que eu particularmente esperava que fosse um pouco mais cedo no draft. A gente perdeu 2 jogadores-chave na posição, a gente perdeu o Mike Hilton e dispensamos o Steven Nelson por conta de cap, e a gente não reforçou basicamente essa posição. Então a gente está uma lesão de um desastre. Então eu diria que são essas posições que esperavam um reforço. Bom, ó, o pessoal tá mandando aqui no chat, ó, o Relaxa mandou, acha que o Dwayne Haskins será o futuro quarterback 1? Eu acho que não. Não. Germano Coutinho pergunta o quanto ele ama o Percy Harvin in the Turf. E o Eric Bruno mandou pergunta do carinho que ele tem pelo Willie Parker. O Bernard mandou, será que esse ano Devin Bush decola? Cara, eu gostei do Devin Bush ano passado, não... Assim, até se eu não tô enganado, ele era calouro, né, ano passado, em 2020. E ele já assumiu um papel muito grande já logo no primeiro ano, né? Mas assim, Ricardo, vamos às escolhas, né, efetivamente. O Steelers tinha a escolha número 24, dá um salve pro Fontalvo. Fontalvo, boa noite. Fontalvo que é representante do Flamengo lá no Campeonato Brasileiro de Madden, que tá rolando na CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano. Mas vamos lá. A escolha número 24, Ricardo, não era uma incógnita que a posição provavelmente seria running back, né? Mas existiu uma dúvida se esse running back que a gente vai discutir ia estar lá, né? Que foi o Najee Harris, running back de Alabama. Só o Danilo me corrigiu aqui que o Devin Bush era segundanista. Bom, obrigado. Eu tava tentando lembrar se ele era calor ou não. Mas é um cara que, pra mim, ele fez um bom trabalho. E é normal, gente. Se ele é terceiranista, esse, teoricamente, é o que a gente fala de vai ou racha, né? Que ou o cara explode, implode, ou ele fica na média. Mas, Ricardo, Najee Harris na 24, o que você pode falar dessa escolha? Era uma pedra um pouco cantada pro Steelers. Houve muito contato pré-draft com ele. O time, Mike Tomlin e Kevin Colbert foram no Pro Day, conversaram com ele, tiveram muitas entrevistas. O Najee Harris participou do podcast do Adam Schefter pouco antes e disse que se tivesse um time que ele podia escolher seria o Steelers, muito pela necessidade que de fato o time tem para o jogo terrestre. Ele sabia que o jogador, né, de Harris eu não tenho nada contra, sabe? Quem assistiu as nossas lives pré-draft, falando de alguns calouros, ou até mesmo durante o draft, eu gostava muito dele, Ricardo. Por que você acha que ele era um encaixe tão bom para esse time do Steelers? Ele tem muito da identidade que o Steelers busca dentro de running back. Ele é um jogador que, para mais de 700 toques na bola em Alabama, o Steelers gosta muito desse pessoal que carrega piano mesmo, que corre 3 descidas. E o Najee Harris tem muito dessa característica. O Mike Tomlin destacou como ele é durável, como ele tem um preparo físico singular, ímpar. Tá me escutando, Ricardo? Cortou um pouquinho do que você estava falando. Cortou? Perdão. Ouviu até qual parte? Foi até do ímpar, mais ou menos. Ele tem um preparo físico ímpar e o Steelers gosta de ter esse cara que vai ter 20, 25 toques na bola por jogo. Fazia muito isso com o Le'Veon Bell,
Então, por tudo isso, eu acredito que ele realmente, de fato, era o encaixe, o jogador que o ataque precisava. Foi como eu falei, eu com o Najee Harris eu não tinha nada contra, sabe? Gostava muito, gosto muito dele como prospecto. Concordo com você que ele é o. Eu até coloquei nas minhas anotações aqui. É o modelo de running back que os Steelers gostam, né? Que é um cara que pode receber bola, é um cara que tem paciência pra atacar, não é um cara desesperado pra tentar explodir. Era o melhor running back da classe, na minha opinião. Porém, aí cabe discussão. Eu não teria atacado o running back na primeira rodada. Eu acho que os Steelers tinham ali outras prioridades, como por exemplo, você falou linha ofensiva, que a gente conversou, center, tackle, porque o Villanueva foi embora. Eu acho que trazer o running back não é a solução imediata para o seu jogo corrido se você não tem linha ofensiva. Mas como você mesmo falou, né? Era um cara que era uma pedra cantada, né? Então, de certa forma, ele não indo. A gente até conversou antes da live, né? Ele não indo para Miami, você já achou que ele não escaparia dos Steelers, né? Exato, exato. Passou do Dolphins, a gente já estava nessa expectativa. Tomou um susto quando o Jets subiu, mas aí não decidiu atacar outra posição. Então, não foi surpresa quando Sim. o Goodell anunciou a pique. Bom, vamos lá, o pessoal do chat aqui tá mandando, ó, mandaram, queremos Ricardos na câmera. Bom, gente, vocês sabem que eu faço aqui com o convidado com a câmera, mas o Ricardo ele não tá com um probleminha, então ele não consegue ativar a câmera, mas não tem problema também. O importante é o bate-papo. O Santo mandou, Villanueva vai deixar os torcedores de Baltimore bem tristes em alguns jogos. E o Relaxa mandou, secundária para esse ano preocupa também, só temos o Joe Hayden de confiança praticamente. Pô, tem o Minka, rapaziada. Eu como torcedor de Miami, lembro do Minka, acho que é um cara que não dá para esquecer, né? Caro. Vamos lá, o Germano Coutinho mandou, pergunta qual escolha foi mais esperada, na de Harris ou Devin Bush? No caso, pensando em qual era mais cantada para você. Ah, o Najee Harris. Eu nunca imaginava na minha vida que o Steelers ia subir 10 posições no draft para poder escolher alguém. Imaginei que esse dia chegaria. Bom, dando sequência aqui, a escolha número 55 é uma outra escolha que eu consigo entender por necessidade, porque o ataque dos Steelers não teve essa referência, né? A equipe na escolha 55 escolheu o Pat Frymon, tight end de Penn State. E assim, olhando pro protótipo tight end, ele é um ótimo jogador. Bom bloqueador, é muito bom correndo rotas, inclusive acho que a Penn State está se mostrando uma grande escola para revelar esse tipo de jogador. E assim, se o Eric Ebron tivesse jogado melhor ano passado, Ricardo, você acha que a equipe teria atacado tão alto um tight end? Acho que já era uma necessidade. Desde a temporada passada, na verdade, o Steelers vem negligenciando a posição de tight end no draft já há alguns anos. Uhum. O último que a gente selecionou no segundo dia já faz muito, muito tempo. Desde o Rhett Miller a gente não selecionava um tight end tão alto. Então, era uma necessidade que a gente sempre identificava, que a gente sempre esperava vir no draft, na segunda rodada principalmente. Certo. Felizmente esse ano veio. É uma escolha que me agrada. Me Sim. agrada, eu gosto. Eu gosto muito dele porque, assim, a classe de Tyrants, eu falo isso e eu não vou cansar de falar. Quero até saber se você concorda comigo. A gente tinha o Pitts, melhor da classe, e a gente tinha, eu falo, tinha 5 lances de escada até a gente chegar no segundo Tyrande. E esse segundo Tyrande era o Pat Frymon pra mim. De fato, sim, concordo total. Não sei se você vê essa discrepância toda, mas eu, por ser um cara que assiste muito linha ofensiva e assiste muito tipo, tight end, eu vi uma discrepância muito grande. Tipo, os últimos anos de tight end foram muito fracos, falar a verdade. Mas é porque o Pitts era muito acima da média e depois a gente tinha Frymon, a gente tinha Hunter Long, que eram caras que estavam mais ou menos no mesmo patamar. Mas a discrepância de um para outro era muito grande, na minha opinião. Concordo 100%. Sim. Eu só tinha olho ou pro Frymouth ou pro Tommy Tremble no draft. O Tommy Tremble, eu acho que ele é um cara que ele pode surpreender muita gente, porque é o seguinte,
ele teve pouca proteção, ele teve pouca produção no college, muito mais por conta do sistema que ele tava jogando. Ele é um cara que, pra mim, ele pode chegar esse ano e acabar surpreendendo e ser um daqueles caras que daqui a uns 3 anos a gente vai falar, nossa, esse cara foi uma mega steal no draft, porque inevitavelmente a gente se preocupa muito com produção, a gente olha número pra tight end, no caso, e ele é um cara que, pra mim, ele tem todos os atributos, só não tinha os números no college, sabe? Então isso justificou muito a queda dele, né? Mas o Vidal mandou, cadê a live do Madden? Eu fiz a live do Madden um dia pra testar e eu tô devendo uma sequência de live. Eu tô pensando em outras coisas pra colocar pra vocês aqui, às vezes análise de jogador, coisas assim. Então o Madden foi uma tentativa, eu vou deixar vocês dando outras ideias também. O Eric Bruno falou, pergunta pra ele como lidar com Villanueva saindo pro rival e a falta de um sólido nome pra linha ofensiva. É uma pergunta interessante, tipo, eu também queria até saber de você, né? O Villanueva é um cara veterano já, talvez não fosse um jogador que a gente possa pensar em planejamento futuro, mas vai ser chato ver ele jogando com o uniforme dos Ravens? Usando todo o clubismo do mundo e sendo extremamente sincero, não. Estou feliz que ele foi pro Ravens, inclusive. Não acho que a temporada do Villanova vai ter sido muito boa na temporada passada, não. Acho que o Villanova se desenvolveu muito bem no Steelers, Sim. mas ele já vem caindo um pouco o nível dele. Temporada passada ficou bem evidente. Tem muita preocupação, na verdade, para saber se ele como é que ele vai encaixar num ataque que é basicamente corrida, que E o que me preocupa, entre aspas, é porque às vezes a gente fala isso muito no processo do draft e a galera não leva isso pra NFL. Modelos de corridas, a forma como se corre na NFL, cada time tem a sua, por isso que eu até falei que o Najee Harris pra mim era um ótimo encaixe pros Steelers, pela paciência e tudo. E a equipe dos Ravens, ela corre muito mais. Ela corre também em gap, em situações de gap e tudo mais, mas é uma equipe que corre muito mais por fora do box, né? Vamos dizer assim. Sabe abusar disso também. E o Villanueva talvez não seja o cara com essa mobilidade tão grande, ou como você falou, esse ritmo pra correr dessa forma tão potente, né? Vamos dizer assim. Exato, exato. Então não sei até que ponto o Flamengo realmente vai se É, encaixar no Ravens, mas bom que ele tá por lá, vai se encontrar 2 vezes com a gente. sim. O pessoal falando pra fazer fazer o Madden com o Texans. Cara, essa é desafiador, viu? Pode ser uma boa. O Thales mandou, foi o pior da nossa OL no último ano. O Santos, só os torcedores de outras franquias estão chorando pelo Villanueva. Então, eu entendo que o Villanueva é um cara bom pra você ter dentro de um elenco que, como o Ricardo falou, pô, é um cara que aprendeu muito, se desenvolveu muito e ele deve ter um conhecimento de NFL muito grande. Então ele poderia estar ali numa equipe que está num rebuild, como por exemplo, dentro da própria divisão. É um cara que se encaixaria legal nos Bengals, ou outros times como o Miami, que ainda não tem uma linha ofensiva totalmente montada. E o Eric também mandou, como o novato running back vai tirar o peso das costas do ataque? Foi o que eu falei quando a gente estava discutindo a escolha em si. O meu problema é você achar, e aí eu quero a sua opinião também nisso, Ricardo. Você ter um running back muito bom não significa necessariamente que ele vai produzir demais, porque no high school e no college, uma linha ofensiva ruim às vezes é mascarada por um mega running back. Na NFL isso já não acontece. Então, você tinha um pouco desse receio ou você realmente gosta da escola do Najee Harris e acha que ele vai ter esse impacto imediato no ataque já no dia 1? Eu acredito que vai ser até razoavelmente simples. O ataque dos Steelers para o running back não tem muito segredo, no sentido Não. de que vai tirar a sola do sapato dele. E a gente tá dentro de um ataque que na temporada passada teve muita dificuldade de conseguir 1 jarda. A gente para conseguir uma terceira para 1 jarda em diversos jogos contra o Bengals no Monday Night, na primeira derrota para o futebol time, a gente teve Eu uma lembro desse terceira para jogo. 1 jarda que inventaram de chamar um passe para o Anthony McFarland, o calouro. Tem muita dificuldade. Então, acredito que o Najee Harris ele já chega com uma luva, literalmente. Ele já... Não, e é um cara que ele vai te ajudar com o jogo aéreo, né? Porque ele recebeu muita. Assim, é que eu falo, às vezes a gente tem que reassistir o tape e ver que ele teve muito passe em check down, né, Ricardo?
Que a leitura às vezes não tava lá e a bola acabava indo pra mão dele por ele ser tipo uma jogada de segurança. Mas isso não tira o mérito dele. A gente já viu no Rookie Minicamp, né? Acho que você até pode falar com um pouco mais de propriedade. Ele teve algumas boas recepções já nos primeiros dias. Exato, e o Matt Canada tá testando ele em todos os lugares. Fazer um trabalho muito semelhante ao que o Le'Veon Bell Sim. fazia no Steelers, que era criar esses mismatches, saindo para receber passes e tudo mais. O Le'Veon Bell fazia isso muito bem. O Najee Harris também vai ter o mesmo sucesso. É isso. E só para fazer um pequeno jabá, para quem ainda não tá inscrito lá no meu canal do YouTube, essa semana eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre o Le'Veon Bell e sobre um possível encaixe que eu vejo nele para essa temporada. E só um spoilerzinho, não é o Steelers, mas para quem ainda não tá inscrito lá no canal, se inscreve. Lembrando que muitos desses jogadores que a gente está falando aqui hoje, eu entrevistei durante os Pro Days das faculdades esse ano. Então lá no meu canal do YouTube, você consegue ver entrevista com diversas faculdades, diversos jogadores. Eu vou até mandar aqui eu sempre esqueço de mandar isso no começo da live, mas eu vou mandar aqui, que é uma tabela com todos os jogadores que eu falei, todos os caras para que times eles foram. Tem vários jogadores dos Steelers lá que vocês podem dar uma conferida. E também tem de diversas outras franquias. Tem Ja'Marr Chase. Tem, por exemplo, que a gente estava falando aqui, tem o Pat Frymore, tem o Dan Moore, que também foi escolhido pelos Steelers. Então vocês podem conferir lá, que tem bastante jogador para vocês falar, para vocês darem uma olhada. Mas, Ricardo, partindo agora para a escolha de terceira rodada, é um nome que eu entendo, me agrada pela versatilidade, mas era um cara que não estava tão no meu radar para a terceira rodada, que foi o Kendrick Green, offensive, a gente fala, né, interior de linha ofensiva, né, de Illinois. Um cara que pode jogar como center, pode jogar como guard, isso vai depender mais da necessidade da equipe do que propriamente do jogador. Não vejo uma diferença tão grande dele de uma posição para outra. E eu queria saber de você, o que você achou dessa pick, se você já tinha visto alguma coisa dele antes do draft, ou o que você gostou depois que você depois do draft, né? No dia eu fiquei, na hora da escolha, eu fiquei um pouco surpreso, sendo muito sincero, não conhecia na época, não era o nome que estava no meu radar, mas foi só conhecer um pouco dele que eu já me apaixonei. É muito fácil você gostar dele, ainda mais para a linha ofensiva do Steelers, que a gente brinca muito falando que não tem identidade, que faltava maldade. E uma das entrevistas que o Kendrick Green falou que a principal característica do jogo dele, entre aspas, é justamente essa maldade. E o Steelers é marcado na posição de center por nomes muito históricos, muitos nomes que levavam o espírito dos Steelers para a linha ofensiva toda. Eu acredito que Kendrick Green vai ser um nome de renovação. Teve muita personalidade para isso. Vamos torcer que tenha técnica que se desenvolva também. Eu analisando o tape dele, ironicamente, uma coisa que eu não vejo nele, que a gente poderia considerar como uma parte agressiva do jogo dele, é finalizar bloqueio, né? Não é o cara que vai atrás daquele pancake ou de realmente pôr o adversário no chão, como a gente viu em outros caras como o Tevin Jenkins ou o I. Davis dessa classe. Mas é um nome bom, me surpreendeu a altura. Acho que como eu falei, não era um cara que eu tinha na terceira rodada, mas pensando em necessidade, que os Steelers, foi como eu falei, ele pode jogar de guard, pode jogar de center. É um cara que já vejo ele como titular esse ano. Se ele vai ser como center ou como guard, aí eu já não posso cravar ou ter um chute. Acho que vai ser center, mas que é um cara que tem um potencial muito grande, vai trabalhar numa linha ofensiva, como você falou, tem historicamente bons jogadores na posição, né? E só para voltar uma pergunta, gente, eu tomo muito cuidado para não perder a pergunta de ninguém. Então, se eu não responder a pergunta de vocês, eu peço até para vocês me mandarem. Que o Eric Bruno mandou assim, como lidar com o ano passado dos wide receivers, que se preocuparam mais com redes sociais do que com o campo? O Juju caiu bastante de produção. Assim, e colocando o assunto draft, né? Nenhum receiver foi endereçado, né?
Sim, raro para o Steelers não ter selecionado nenhum wide receiver no draft. Era quase é quase a tradição do time. Esse ano, pelo depth estar bastante completo, o Juju ter voltado, a gente não reforçou a posição. Mas eu não concordo muito com essa avaliação que o Juju foi mal na temporada passada. Juju, eu gosto do Juju, voltou por uma barganha no time. Tem muito a contribuir ainda, mas aquele ataque da temporada passada não tinha identidade, era extremamente confuso. O Juju ele começou muito bem a temporada saindo do slot, teve um mega jogo contra o Giants, 2 touchdowns, começou muito bem a temporada, mas ao longo do ano, o Steelers perdeu o ritmo de ataque. Com isso, o Juju e demais, o Claypool sumiu bastante no final da temporada. O Deontay Johnson teve bons momentos da temporada, também caiu um pouco de nível. Todo mundo caiu um pouco de nível quando o Steelers, depois da primeira derrota. Não vou nem falar primeira derrota, teve alguns jogos bem complicados de ataque do Steelers na temporada passada. Então. Assim, se você me permite, eu acho que o Juju, e essa é uma avaliação de alguém que, mais uma vez, é uma avaliação de alguém que não acompanha os Steelers jogo a jogo com a mesma calma que vocês. Eu sinto que o Juju sentiu um peso muito grande em ser o wide receiver 1. E não tem problema se o cara não consegue ser o wide receiver 1. Mas eu senti que pesou um pouco demais pra ele e não teve um outro receiver naquele elenco, talvez que... Não pra assumir o posto, mas um cara que desse pra... desse pra desafogar um pouco mais o jogo, sabe? Eu entendo. Não, mas como eu falei, pode discordar, não tem problema. Não, eu entendo. A gente entrou muito na expectativa da temporada passada pro Deontay Johnson. Eu, pelo menos, entrei pro Deontay Johnson ser o wide receiver número 1, aquele que joga por fora e tudo mais. Teve seus bons momentos ao longo da temporada. Conseguiu, acho que até desafogar um pouco pro Juju. Sim, o Claypool também conseguiu. Mas até o Marlon Humphrey falou dia desse em uma entrevista. O ataque do Steelers é tão previsível que o Big Ben estava falando o tipo de rota que o wide receiver devia correr no huddle. E eventualmente todo mundo acabou caindo um pouco de nível e isso acabou que cada um teve seu espaço, seu momento durante a temporada. O Washington teve, Claypool teve, o Juju teve, o Deontay Johnson teve. Eu acredito que com o Matt Canada a gente vai conseguir superar bem essas questões. Então, um ataque muito mais bem distribuído, o Juju saindo mais no slot e um ataque muito mais bem encorpado. Bom, o pessoal tá mandando aqui no chat, deixa eu dar uma lida. O pessoal falando, o Juju se achou mais do que é. O Thales mandou, o wide receiver número 1 desse time se chama Deontay Johnson. O Relaxa mandou, se o DJ resolver os problemas com o drop, será o wide receiver 1. O Xandis mandou, foi muito... Atiki, eu não sei quem é, a gente, desculpa. Foi mal ano passado. Ataque. Ataque, perdão. É que às vezes o pessoal tenta encurtar o nome dos jogadores e às vezes a gente não acompanha. Ataque foi muito mal ano passado e justo ao longe ser culpado. Mandei uma pergunta mais em cima, deixa eu ver aqui, Thales. Peraí. Então, mas assim, eu entendo que eu acho que muito do Juju veio pelas redes sociais dele também, né, Ricardo? Assim, porque é uma coisa que eu falo até como produtor de conteúdo. Quanto mais você se expõe, mais você meio que dá a cara a tapa, né? E o Juju era um jogador que é o que a gente chama de jogador midiático, né? Sim. A temporada passada a gente conversou sobre isso no nosso podcast. Talvez para mim não tem muito problema com esse estilo do Juju. Isso tornou mais um problema para a gente começou a perder. Sim. O Bill, seu primeiro time, a falar a respeito disso, ao comportamento que ele tem ao longo toda a temporada. Obviamente, uma vez que isso ganhou espaço e ele seguiu isso, ele parou também com esse comportamento. Mas aí ele segura o BO dele. É uma bronca que ele tem que segurar. Não tem nenhum problema com ele fazendo isso. Mas também é uma bronca que ele tem que segurar, tem que ter cabeça para poder arcar com a consequência. Só para voltar aqui para uma pergunta que o Thales tinha mandado quando a gente estava falando do Kendrick Green, que ele falou, quero escutar vocês falando sobre o quanto a altura do Kendrick Green pode afetar no jogo dele. Na ESPN ele está listado como 6'4", mas deve ter usado salto nesse dia. A medida oficial dele parece ser 6'2". Esse foram um dos problemas de a gente não ter o Combine esse ano, porque os times tiveram seus Pro Days e a medida dos times acabou sendo meio que a oficial, né? Os relatórios médicos da NFL também, alguns jogadores mediram.
O Devonta Smith, por exemplo, toda a questão do peso dele estava sendo questionada, até os exames médicos. Mas assim, para um cara que joga no interior da linha ofensiva, se ele tem 6'2", se eu não me engano, 6'2", eu acho que é 1,86, se eu não estou enganado. Deixa eu até dar uma olhada aqui, mas eu acho que 6'2" é mais ou menos 1,86. Para um cara de interior de linha ofensiva, é 1,87, perdão. Não é um problema. Porque assim, os jogadores, os guards e centers geralmente são um pouco mais baixos, né? Geralmente o limite de altura deles é 1,90, 1,91. Porque aí tem várias questões de visibilidade do quarterback, deles saírem muito baixo por conta do pad level e tudo mais. Então, assim, se ele tivesse 6'0", aí eu ia falar, pô, 6'0" é um problema. Mas acho que 6'2", aí tem aquele 6'2 e 3 e não sei o que é aquela variação muito grande, né, Ricardo? Eu não acho que vai ser um problema tão grande pra ele, né? Não, também acho que não. Como você muito bem falou, jogador de interior de linha ofensiva, ainda mais center, não é um problema que eu particularmente identifico. Não Uhum. acho que isso vai ser problema para ele, não. Bom, o Thiago Santos mandando pro Odeia uma zona. E isso foi um problema, viu, gente? Mas é aquilo. Eu falei, inclusive, isso é uma entrevista que eu soltei hoje com o head coach de Western Michigan, onde a gente discutiu a importância do Pro Day nessa temporada e como ela meio que deu mais chance para alguns caras que às vezes os times não estavam tão de olho. Mas dando sequência aqui, uma escolha de quarta rodada, né, Ricardo? Uma escolha que eu, assim, eu gosto porque eu torço pra Texas A&M, pra quem não sabe, mas mesmo sendo torcedor de Texas A&M, eu achei que foi muito alto, que foi o Dan Moore, offensive tackle. Eu gosto da forma como ele contribui pro jogo terrestre, principalmente. É um cara que você vai conseguir usar muito em situações de pull. É um cara que tem um controle muito grande. O pad level dele é muito bom. Mas assim, pro jogo aéreo, eu acho que falta muito ainda. Acho que ele é um cara que ele vai sofrer muito em diversas situações, sabe? Eu acho que tanto o trabalho de mãos dele precisa ser melhorado, velocidade contra edge rushers mais rápidos. Por exemplo, se ele tivesse que encarar um TJ Watt da vida, ele tava perdido o jogo inteiro. E aí eu queria a sua opinião na escolha do jogador. E, Thiago, o Combine, teoricamente, ele volta no que vem já normal, porque, assim, os Estados Unidos devem estar com 100% da população vacinada até o final de julho, se eu não me engano, essa é a previsão. Então, teoricamente, ano que vem já tá... Esse ano já deve estar tudo normal com a NFL. Então, ano que vem a gente já deve ter tudo normal no Combine. Sobre o Demur, eu vejo ele muito como um projeto mesmo, projeto com alto valor até. Ficou bem claro que o Steelers confia nos tackles atualmente que tem no roster, o Chuks Okorof e o Zach Banner. Uhum. Então vai dar espaço para o Demur se desenvolver e tudo mais. Então eu gosto como projeto. Não acho que ele já chegue Pra agora jogar. para jogar. Também Nem concordo. nem um pouco, nem um pouco. Sim. Tem as suas oportunidades. Vai ser depth e ano que vem, daqui a 2 anos, a gente pode esperar coisa muito boa dele. Acho que ele tem um potencial, ele tem uma habilidade muito, muito boa. Como você falou, Sim. ele tem de fato esse problema ainda com bloqueando. Talvez a mão seja um pouco leve ainda para poder bloquear. Não tem o famoso punch que a gente fala, que é encaixar a mão com força no adversário, sabe? Isso. Que eu sempre falo, eu gosto muito de linha ofensiva porque eu jogava futebol americano, então eu jogava como linha ofensiva, então eu sou um cara que eu presto muita atenção nesses detalhes de linha ofensiva porque, assim, era uma coisa que eu treinava, que eu assistia, que eu praticava, então é uma coisa que eu sempre olho um pouco mais. Eu concordo, essa parte do punch, porque assim, quando vocês veem um jogador atacar, um jogador assim que ele encaixa a mão, às vezes com uma mão só ele já consegue fazer um impacto muito grande, porque o contato que ele dá no adversário é muito forte, e às vezes o cara não tá com o melhor equilíbrio do mundo, e isso faz muita diferença. Na 140, os Steelers tiveram uma escolha compensatória de quarta rodada, né? E atacaram um outro nome que me surpreendeu, foi o que eu falei, até antes da gente começar, né, Ricardo?
O dia 3 dos Steelers, pra mim, foi o que eu mais gostei em si, sabe? Porque eram jogadores que eu tava mais ou menos enxergando ali. Mas da compensatória de quarta rodada, a equipe atacou um linebacker, né? O Buddy Johnson, também de Texas A&M. E eu queria que você desse a sua opinião sobre ele, se você assistiu alguma coisa sobre o jogador, onde você acha que ele se encaixa nesse sistema dos Steelers, e se você acha que ele tem algum valor pra a gente já ouvir o nome dele nas primeiras semanas. Eu acredito que o Buddy Johnson vai trazer impacto para o Special Team. Isso é muito. Foi falado a respeito da escolha dele. Uhum. A gente tem oportunidade no depth de inside linebacker. O Vice Williams retornou agora. O Devin Bush está voltando de uma lesão que teve na temporada passada e perdeu grande parte da temporada, ainda está se recuperando. No waiver Williams não voltou. Mas apesar de ter espaço para isso, eu acredito que o Buddy Johnson vai contribuir muito no Special Teams nessa temporada. E aí o Buddy Johnson tem DNA que o Steelers gosta, é capitão, figura de liderança, esse cara bem ativo, bem comunicativo. São características que o Steelers acaba valorizando muito para a sua defesa. É o que a gente chama daqueles intangíveis que o Steelers tanto gosta de ver, que Mike Tomlin tanto valoriza em um jogador. Então, o Buddy Johnson tem seu valor nesse sentido. A gente perdeu o nosso capitão do Special Team, o Dangerfield. Não estou falando que ele já vai chegar como capitão do Special Team, mas ele vai ter espaço para mostrar o seu valor na unidade. E acredito que é onde ele possa causar impacto nesse ano. Bom, o Buddy Johnson, assim, eu dei uma olhada no jogo dele também, era outro cara de Texas A&M que eu acabei assistindo um pouco mais. Eu vejo ele como, assim, a gente usou esse termo sexta-feira, se eu não me engano, o true inside linebacker, sabe? Um cara pro jogo terrestre, um cara que pro que os Steelers fazem, por exemplo, de usar muita blitz, é um cara que pode ser bem utilizado e bem aproveitado para esse sistema, sabe? Gosto muito dele para isso, mas também concordo que eu acho que ele, esse ano, essencialmente, a menos que alguém se machuque, a gente torce para que não, ele vai ser um cara de special team ou para situações muito evidentes de corrida, sabe? Porque ele é um cara que ele contribui dessa forma. No jogo aéreo, na cobertura ao jogo aéreo, eu acho que ele ainda falta bastante. Mas é um cara que, como você falou, né? Special team, é um cara que tem espírito de capitão, isso é muito importante. Muitas equipes buscam isso, principalmente na parte final do draft. O Thiago PH Martins mandou ele não, eu sim. Manda seu WhatsApp pra mim. Pô, PH, boa noite. Obrigado que você tá aqui mais uma vez. Felipe Bastante mandou qual a expectativa para os Steelers esse ano. A gente vai chegar lá. O pessoal no Twitter mandou que era a quarta força. Eu acho que não é assim dentro dessa divisão. Ricardo também acho que não, né? Certeza que não. Não subestime. Bom, partindo para o dia 3, foram 4 escolhas no dia 3, um trade-up para escolher na quinta rodada, uma escolha na sexta e 2 na sétima. Vou falar os 4 nomes aqui de uma vez, porque a gente pode discutir um pouquinho sobre cada um deles. Na quinta rodada, o Isaiah Loudermilk, defensive tackle de Wisconsin. Na 216, Quincy Roach, defensive end de Miami. Na 245, Trey Norwood, cornerback de Oklahoma. E na 254, Presley Harvin III, punter de Georgia Tech. E se você me permite comentar, Ricardo, quando eu vi a foto dele, eu falei, isso aí não é punter não, gente. Isso aí é linha ofensiva e escreveram errado no cartão. Ele é maravilhoso. Era meu draft crush antes do draft. No terceiro dia do draft, a primeira arte que eu fiz para poder soltar no Twitter foi a dele, de tarde já. Eu tava tão seguro que seria a escolha dos Steelers. O nosso técnico de special team foi no Pro Day de Georgia Tech. Tava dando pinta que o Steelers selecionaria um punter, porque a gente demorou muito para poder renovar com o Jordan Berry, que é o nosso punter, e não é um nome muito de confiança. E o punter já é uma posição que o Steelers está lutando já faz vários anos, não tem uma regularidade na posição. E eu acredito muito que o Presley Harvin possa vir a dar essa regularidade necessária. Bom, assim, o pessoal mandou aqui, eu relaxo, o que espera do Trey Norwood, que pode atuar como corner e safety, famoso canivete suíço. O El Chacali mandou live de excelente qualidade, obrigado. E o Thales mandou nosso punter gordo. Mas assim, falando um pouquinho dessas escolhas, o Isaiah Loudermilk, quando ele foi escolhido,
Eu não tinha visto nada sobre ele ainda. Não vou falar que era um cara que tava no meu radar para dia 3 nem nada. Era um cara que eu realmente não tinha visto. Mas depois que eu olhei, eu entendi a escolha, Ricardo. Porque assim, você pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas nessa parte eu acho que a gente tá alinhado. Os Steelers jogam num formato defensivo de 3-4, né? Isso. E nesse formato de 3-4, gente, geralmente você usa um nose tackle com um cara mais pesadão, pá, pra ele se receber double team a maior parte do tempo. E você tem dois defensive ends que são um pouco maiores que os defensive ends normais, né, que a gente fala de formações 4-3, mas que são caras que têm uma agilidade, uma mobilidade bem legal pra atacar. E o Azeia é esse cara pra mim. Ele não vejo ele alinhando como nose tackle, porque aí eu acho que ele abriria a mão tipo, dessa versatilidade da forma como ele se movimenta, porque é uma coisa muito boa do jogo dele. E ele é um pass rusher puro pra mim, sabe? Não é um cara que te agrega tanto no jogo terrestre, mas em jogo aéreo é um cara que eu gosto muito da forma como ele ataca, a agressividade dele. É um cara que não desiste da jogada. Então, e foi uma escolha que, por exemplo, depois eu entendi um pouco melhor, né? É, o Quincy Roach, que aí já é um defensive end clássico de 4-3 pra mim, ele é um cara muito mais atlético, é um cara que a gente teoricamente espera que ele produza muito mais. E ele caiu muito porque ele saiu de Temple e foi pra Miami e a produção dele caiu, obviamente, programa maior, teve que rodar muito mais. Então é um cara que, assim, dá pra você esperar alguma coisa, mas é um daqueles jogadores que você espera que o potencial atlético se sobressaia, né, Ricardo? O Christian Rocher ele veio muito para entrar na rotação também do Steelers, atrás do Highsmith, DJ Watt indiscutível, é claro. Uhum. Ele vai ter essas oportunidades nessa temporada e eu acho o Christian Rocher muito técnico. Sim. Eu acho ele extremamente técnico. Do Bud Dupree. O Chris Rocher cair tanto até me surpreendeu na hora que eu vi sendo selecionado, não esperava. Não esperava ele estar na sexta rodada lá dando sopa para uma posição que a gente realmente precisava. Ele precisava reforçar essa posição para ele poder atuar, vai atuar aqui mais como um edge, um outside linebacker atrás do TJ Watt e do Highsmith mesmo. É, Eu estou bem não, entusiasmado com ele. eu ia falar, o atleticismo pra isso ele tem. Pra ele poder fazer esse outside linebacker. Claro, muitas vezes a gente. É que o termo que a gente usa muito hoje, né, Ricardo, é o famoso edge. Que é o cara que fica na linha e pode fazer dropar a zona ou pode fazer o pass rush. Muitos desses caras acabam sendo puro pass rush, né? O Watt, por exemplo, é um cara que a gente até vê ele fazendo cobertura, né? Mas é um cara que eu vejo mais utilidade nele como gerando pressão no quarterback, né? Mas mobilidade para isso que o Roach tem. E o Trey Norwood, que deixa eu ver quem perguntou, o Relaxa perguntou o que esperar do Trey Norwood, que pode atuar como corner ou safety, é o famoso canivete suíço. Eu não teria tanta expectativa nele, até porque, assim, se ele fosse um cara forte, ele teria saído um pouco antes. Eu acho que essa versatilidade dele de poder fazer corner, nickel corner, box safety, são coisas que sempre vão pesar a favor. Eu até falo que no final do draft, as equipes geralmente atacam esses jogadores, porque são caras que geralmente entendem o jogo melhor, porque para você ser usado dessa forma, você tem que entender melhor o seu playbook, entender como tudo funciona. É um cara muito instintivo e isso eu acho muito bom no jogo dele, principalmente se ele for jogar de nickel corner. Mas é um cara que, como eu falei, né? Os Steelers mandam muita blitz, isso demanda muito mais cobertura homem a homem. A velocidade dele para isso não me agrada muito. Mas o que você acha desse jogador, Ricardo? Você falou muito bem, ele tem o seu valor pela versatilidade na secundária. E o Steelers hoje está tão escasso de jogadores na secundária como um todo para o depth, que ele é um grande candidato, dependendo da pré-temporada e tudo mais, de eventualmente ficar no roster final por esse valor. Sim. Por ele sair na níquel, por ele poder jogar single high, poder ser um depth para o Minka Fitzpatrick e tudo mais, coisa que a gente não tem hoje no roster. A gente não tem esse jogador no roster hoje.
A gente contratou Concordo. recentemente o Arthur Mollett, que era do Jets e tudo mais, mas que não vai conseguir, não se encaixa muito bem para fazer essa função. Então o Trey Norwood, ele é um nome intrigante, assim, entre os nomes de terceiro dia, ele é um dos que eu estou curioso para poder ver por conta da oportunidade que ele terá no nosso para poder ficar no roster final. Por isso que eu até comentei, né? Todas essas escolhas pra mim dos Steelers do dia 3, elas fazem sentido e para mim elas saem na hora certa, sabe? Como eu falei, o Kendrick Green, o Dan Moore, Buddy Johnson, são caras que eu gostava, até porque eram caras que eu tinha no radar eventualmente em algum momento, mas eu achei que eles acabaram saindo um pouquinho mais alto do que eu particularmente teria pago. Mas aí também é aquilo. Os analistas americanos têm, dos times, né? Eles têm a visão do porquê aquele cara e não o outro. E eu não vou vir aqui falar que eu entendo mais que esses caras. Claro, eu tenho a minha opinião, eles têm a deles. Se vai dar certo ou vai dar errado, daqui a só depois que a gente vai saber, né? É, o Danilo do Batista mandou. Trey Norwood ou Shakur Brown, Ricardo? Pra gente entrar nesse assunto, vamos falar rapidinho disso, né? Os undrafted free agents, né, da equipe dos Steelers. A equipe atacou muitos jogadores, eu até anotei aqui, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogadores na undrafted free agents. E o Shakur Brown, cornerback de Michigan State, foi um desses caras. Então, deixo aberto para você. Trey Norwood ou Shakur Brown? O Shaquille Brown ele tem muito mais esse papel, esse role de poder jogar no slot, né? Ele é um autêntico slot. E a gente, nickel, perdão, e a gente não tem esse nome hoje para poder jogar na nickel no lugar do Mike Hilton. Uhum. Então, pelo fato do Shaquille Brown ele ser um especialista naquela posição, eu vejo muito valor nele. Uhum. Não acho que o Trey Norwood vá reproduzir a mesma qualidade que o Shaquille Brown, com base em filme, em vídeo de jogo que a gente viu, desempenho mesmo do mesmo jeito. O Shaquille Sim. Brown é melhor saindo na níquel. E o Relaxa mandou assim: e os rookies não draftados acham que algum será aproveitado? Ó, eu vou falar rapidamente o nome de todos eles. E aí depois você pode até falar qual que você acha que vai ser aproveitado, Ricardo. Eu também vou falar os que eu gosto. Foram Calvin Bandage, linebacker de Oklahoma State, DeMarcus Ace, corner de Missouri, Donovan Stinner, safety da Flórida, Isaiah McCoy, wide receiver de Kent State, Jamar Watson, linebacker de Kentucky, Lamont Wade, defensive back de Penn State, Franklin McCain, corner de North Carolina AT, Rico Buzzy Jr., wide receiver do Havaí, Rolando Rivers II, quarterback Sleepy Rock, o Shakur Brown, corner de Michigan State, Mark Gilbert, cornerback de Duke, e o Sterling Johnson, defensive end de Coastal Carolina. De todos esses nomes, Ricardo, não sei se você já teve tempo, se você teve tempo de ir atrás de alguns deles. Quais desses você acha que se encaixariam na filosofia dos Steelers para esse ano? Qual você acha que não tem chance e qual você vê com bons olhos? O Brown, sem dúvida, é o principal nome. Novamente, a gente não tem hoje um níquel, autêntico níquel. O Chaco Brown tem muito potencial de poder eventualmente ocupar esse lugar. O Lamonte Wade de Penn State também é um nome Esse era o nome que que eu ia agrada. falar. O Lamonte Wade me surpreendeu não ter sido escolhido. Um nome que agrada, e também, como a gente falou, esses nomes de secundária, o Jacob Brown, o Lamonte Wade, o Mark Gilbert. O Mark Gilbert um pouco mais para trás, e o Donovan Stinner de Florida também um pouco mais para trás. Mas acho que o Jacob Brown e o Lamonte Wade, eles têm muito potencial de poder fazer muito barulho na pré-temporada. O Steelers terá um jogo a mais de pré-temporada, então é ouro para eles esse momento. Então eu ficaria com esses dois nomes, tivesse que dar um palpite. Vamos ver. O Villanovense mandou um abraço pro Ricardo. O trabalho do Black Yellow Brasil na cobertura dos Steelers é fenomenal.
aproveitando, o Panther Gordo é nosso. A gente já falou dele aqui. Mas vamos lá, desses jogadores assim, os que eu acho muito interessante que a gente tem que olhar, né? Enquanto isso, agradecer o Silvas, que tá seguindo aqui o canal agora. Gente, só pra avisar vocês, quando a gente chegar nos 300 seguidores, eu tô conversando com o pessoal da Fanática pra ver se a gente consegue ativar um cupom temporário ali com um pouco mais de desconto pra vocês. Lembrando que eles são os apoiadores aqui do canal, lá do canal do YouTube e tudo mais, que vocês podem dar uma conferida na loja e usar o cupom Ornelas para vocês terem 10% de desconto. Mas voltando aqui, desses nomes, eu concordo com você que eu acho que o Shaquille Brown é um bom nome que a gente tem que ficar de olho. O Lamonted Wade é um nome que eu gosto. E o Rico Buzzey, wide receiver de Havaí, eu queria só contar uma história para vocês. No primeiro dia que eu comecei a fazer as entrevistas do Pro Day, Havaí foi uma das faculdades e que a entrevista era só com o Rico Buzzey. E eu cheguei a falar com ele, inclusive foi o único jornalista que mandou pergunta para ele naquele dia, só que eu não consegui gravar. E depois, quando eu tentei pedir pro pessoal da NFL a gravação, eles não mandaram. Parece que o pessoal lá do Havaí não gravou também. Então foi um jogador que eu acabei falando antes do processo do draft, mas não consegui soltar a entrevista com ele. É um nome que eu acho interessante para brigar, mas é uma curiosidade. Mas para fechar, eu gosto muito do Sterling Johnson, de Coastal Carolina. É um cara que acho que ele chega para rotação, né, Ricardo? Como você tinha falado do Quincy e até do Isaiah, né? É um jogador de DL que eu gosto para rotação. Talvez não um cara que de imediato vá assumir um papel ali de 50-50 todo jogo, mas em algumas situações eu gosto muito da ideia, né? E a Fanatic Sports está participando aqui com a gente no chat, Ricardo, e mandaram uma pergunta que eu quero saber sua resposta. Haskins é o futuro pós-Big Ben? Não, jamais. Não? Pelo amor de Deus, não. Eu não consigo nem discordar. Eu não sou muito fã do Dwayne Haskins. Acho que desde a época do processo do draft eu não era muito fã do Dwayne Haskins. Agradecer o Eduardo Ceará que tá seguindo a gente aqui agora também. O Thiago falou feliz aniversário. Bom, e assim, pra gente fechar, pessoal, se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta aqui no chat, pra gente responder sobre os Steelers, sobre divisão. E vamos aproveitar enquanto o pessoal pode mandar pergunta, Ricardo. Sendo sincero, sei que você falou que o clubismo faz parte da sua avaliação, mas onde você enxerga os Steelers hoje na AFC North? Não é para ser clubista, então. Sem clubismo. Sem clubismo. Com clubismo 17-0. Sem clubismo, como que a gente trabalha? Eu vejo, inevitavelmente, o Steelers abaixo do Baltimore Ravens. O Ravens acho que é um time muito bem encaixado, um time muito bem entrosado. E eu vejo um pouco atrás do Cleveland Browns, e seria complicado não falar isso depois da surra que a gente levou nos playoffs, mas eu não vejo a discrepância todinha. Acho que o Steelers, enquanto tiver com o Ben Roethlisberger, é um time que nunca deve ser descartado. A defesa do Steelers segue sendo de elite, é uma das melhores da NFL. Você vê jogadores de puro talento em todos os níveis da defesa. O depth realmente da defesa perdeu um pouco de valor nessa temporada, mas ainda assim você não pode jogar fora uma defesa que tem Micah Fitzpatrick, que tem Cam Hayward, Stephen Tuitt, Devin Bush, TJ Watt, Joe Hayden. É uma defesa de elite que pode carregar o time. Com o Ben Roethlisberger, se ele conseguir manter o nível da temporada passada e agora com o Najee Harris, o Steelers ele pode brigar na temporada assim. Vejo o time forte. Mas hoje, de fato, dentro da AFC Norte, atrás do Ravens, e um pouco, assim, muito pouco, eu acredito, atrás do Cleveland Browns. O Danilo mandou, Haskins tem sorte se voltar para a Practice Squad, nem sei se ele é elegível ainda. Eu acho que ele é elegível por mais 1 ou 2 anos, porque o draft dele foi bem recente, eu acho que ele foi draftado em 2019, se eu não estou enganado, né? Então, eu acho que ele pode ficar em Practice Squad até o final desse ano. Mas eu acho que. Eu imagino que ele vai ser o reserva imediato, né, Ricardo? Do Big Ben para algumas partidas. O Léo Ligma mandou. Eu ainda acho que o Haskins tem potencial.
O Villanovense mandou: qual o predict dos Steelers para a temporada? Para você, Ricardo, mais de 10 vitórias? 10 vitórias é um bom palpite. O calendário é difícil. O calendário dessa temporada é bem complicado. Sim. Dizem o mais difícil da NFL. Mas 10 vitórias eu acho uma realidade. Meta. Uma boa meta. Uma boa meta. Eu, pra falar a verdade, eu vejo o Steelers com mais, assim, com melhores olhos do que pro próprio Baltimore Ravens, pra ser sincero. Acho que tá atrás dos Browns, mas também não é uma discrepância tão grande assim, como algum pessoal tá pintando. E pra mim, até o Thales brincou quarta força. Quarta força eu acho que não é porque o Bengals tá na divisão, né? E assim, é uma equipe que tem Joe Burrow, tem o Jamar Chase agora, existe muito barulho em cima dos Bengals, mas ainda é uma equipe que vai apanhar bastante, vai se achar ainda dentro dessa divisão, né? É, deixa eu ver aqui. O Léo Ligma falou: Ricardo, você ainda vê os Steelers atacando a free agents por algum corner ou offensive tackle? Corner, sim. Vejo. Fiquei surpreso que o Steelers hoje não é corner, mas o Steelers se movimentou para poder tentar contratar o Ryan Kerrigan. Já fiquei surpreso com isso, então eu acredito que sim. Eu acho que a gente ainda vai monitorar esses mercados. Mais de cornerback, mas offensive tackle nunca é uma posição para poder ser descartada. Um nome, assim, não tô jogando no ar simplesmente porque tá no mercado. O Sherman tá disponível ainda, né? Corner. Sim. Mas é um nome que eu não sei, eu não vejo encaixando muito com os Steelers. Mas o Thiago PH mandou: se o Big Ben sair, o Steelers eleva seu nível? Esse ano não, porque assim, a gente viu até onde o time. 2019, quando ele se lesionou, a gente viu até onde o time conseguia ir sem o Big Ben e o resultado não foi bom. Eu acho que os Steelers já deveriam ter ido atrás de um quarterback do futuro? Acho. Só que assim, se ele jogar mais ou menos no que ele estava jogando ano passado e o ataque ao redor dele contribuir, eu gosto do que ele ainda tem a entregar. Mas eu ia até aproveitar para perguntar isso para você, Ricardo, que a gente já tá perto do final. Se você acha que a equipe já deveria ter ido atrás de algum quarterback, mercado ou draft, e quanto tempo você acha que ele ainda tem de gasolina no tanque? Eu tô tranquilo com o Big Ben ainda como quarterback, a gente ter negligenciado o futuro da equipe, como muitos falam. Eu não tenho muito problema com isso, tô tranquilo. Eu acredito que o processo de renovação na NFL passa por esse ciclo, vai fechar a janela do Big Ben. Acredito que ele só tem mais um ano mesmo, essa deve ser a última temporada dele. Ano que vem é vida nova. Ano que vem é um grande enigma para os Steelers. E aí sim, provavelmente é quando o time deve ficar um pouco preocupado. A gente vê muito pela liga hoje contrato de quarterback rookie como um grande ativo para as equipes. Com os Steelers, eu não acredito que será muito diferente. Foi como eu falei, né? Se o time tivesse algum reserva de confiança, vamos dizer assim, né? Algum cara que você pudesse às vezes falar assim, ó, então, a gente tem esse cara e a gente vai arriscar, mas que fosse um nome efetivo, né? E assim, a gente já meio que entrou no consenso aqui entre a gente que o Eric Fischer não, que o Dwayne Haskins não é esse cara, né? Não. Nem mesmo Rudolph, nem Josh Dobbs, ninguém que tá lá ainda. Mas o Rudolph foi uma decepção pra mim. Eu achava que ele poderia ser esse cara alguns anos atrás, mas não deu. O Danilo mandou: se os Steelers sempre jogam no nível do adversário, um calendário difícil vai ser um ano de vitórias. O DJ Groto mandou: parabéns, Ornelas. E Steelers não vai ser mais o cavalo paraguai. Espero que não, pelo menos. O Santo mandou: falar que estamos atrás de um time que tem Zach Taylor de head coach é dose. É o que eu falo. Eu sou um crítico muito duro aos Bengals por conta de draft. A escolha do Jamar Chase me irritou muito. Não pelo Jamar Chase, mas pelas outras necessidades que a equipe tinha, né? Então. E o pessoal até no chat estava discutindo aqui o Shorts, o Eric Fischer. Eu ia falar, se eu não tô enganado, quem assinou com o Colts foi o Shorts. Então, eu acho foi o que Fischer. Foi o Fischer. Foi o Fischer. Assinou com o Colts. Vamos descobrir isso agora. Mas assim, pensando em salary cap, talvez os dois estejam um pouco fora da realidade da equipe. Eu não lembro de cabeça quantos Steelers ainda tem pra gastar. Foi o Eric Fischer mesmo que fechou. Vamos ver aqui. O Steelers tem exatamente 9 milhões de salário cap disponível.
Você até conseguiria atacar um cara com potencial legal, mas ele teria que ser de 1 ano, sabe? Porque aí você consegue não complicar mais o seu salary cap. Agradecer o Arthur, que começou a seguir o canal aqui. Obrigado, gente, quem tá seguindo o nosso canal. Arthur, o Takumi, o Thiago, todo mundo que começou aqui a seguir o canal. O Thales mandando que ano que vem Rattler na cabeça, Rattler quarterback de Oklahoma, né? E o Lasanha Duarte mandou 12-5 e título da divisão, pode anotar. Ó, o pessoal tá mais confiante até que você, Ricardo. Boa, boa, amo. Obrigado, Lasanha. Fontavo falou, Nelas, brabo demais, parabéns pelo tempo. Fontavo, obrigado pelo apoio, você tá participando aqui todo dia. Prometo que eu vou puxar algumas partidinhas de Madden também, porque eu sei que você gosta. O Léo Lima mandou, o Steelers tem 2 Guaravita e um pastel de vento no salary cap. Muita gente tá sofrendo esse ano por conta da redução do salary cap, gente. Isso, não que nos próximos anos não vai ser um problema, mas nos próximos 2, 3 anos vai dar uma resolvida nisso, porque o cap vai aumentar pra caramba de novo. Então tudo meio que volta ao normal. Siqueira mandou, na audiência, acabei de chegar na caminhada e me informando. Pô, Siqueira, obrigado. Fins Up, um dos nossos fãs do Miami Dolphins aqui no canal. Siqueira, vou até te contar uma novidade. Eu tô pretendendo voltar a escrever um pouco mais e vou fazer algumas análises sobre alguns jogadores de Miami e vou fazer em formato de texto, não só de Miami, mas de outras equipes, pra gente também poder preencher um pouco esse vácuo que a gente tem durante a off-season. O Vila Nova mandou, conheci hoje, parabéns pelo trampo, Ornelas. Baita surpresa poder acompanhar o estilão aqui hoje com você. Pô, obrigado, mano. Venha mais todo dia. Durante esse processo de draft, a gente tá falando de jogadores, dos times, das escolhas. Essa semana tem live de segunda a sexta às 8 pra vocês confirmarem. E o Danilo mandou, inclusive, hoje o Steelers é o time cotado pra mais cap em 2022. Isso é sempre uma boa notícia, né, Ricardo? Esse espaço de cap, né? Quando se trata de Steelers, eu até evito criar um pouco de expectativa, porque o time não faz muita movimentação. Mas, sem dúvida, para renovações, é essencial. Tem TJ Watt para renovar, tem o Minka vindo por aí para renovar. Contratos que vão ser pesados, né? E o TJ Watt tem tudo para ser o primeiro defensor do Steelers a ganhar mais de 100 milhões de 100 milhões. Caminha muito para isso. A projeção dele que estão dando é 29 milhões por temporada. Então já dá um alívio muito bom esse espaço no cap que a gente tem. Eu fico mais feliz por isso, porque se eu for esperar que os Steelers vão fazer movimentação com esse cap, a gente tudinho aqui, torcedor dos Steelers no chat, morre esperando. O Lazer mandou, vai ter que pagar o Watch. O Danilo mandou, Watch, Minka, Juju, só pra começar. E o Léo Lima mandou, quando renovar com o TJ, já cai pra última no espaço de salary cap. O Juju foi uma surpresa. Assim, surpresa não, pela última temporada dele, a forma como acabou, a equipe até conseguiu pagar menos, né? E conseguiu renovar por uma temporada pra ver se ele se prova. Mas se ele tiver uma temporada explosiva esse ano, ele vai custar uma graninha ano que vem. Se os Steelers não pagar, algum time vai acabar aceitando, né? Eu gosto de falar que esse ano os Steelers estão pagando pedágio para ele. 8 milhões para ele poder ter esse ano meio que de transição. Para ano que vem, eu acredito que o Steelers vai querer dar um contrato um pouco melhor para ele, na casa de 13 a 15 milhões, projetando para o Juju. Ótimo que ele quis apostar nesse projeto do Steelers e voltar essa temporada. Então, você renovar com um jogador por um ano é uma faca de 2 gumes, porque se o cara jogar mal, você pode se livrar dele, né? Mas se o cara jogar bem, aí você tem que se preparar para abrir o bolso, né? O Villanovense mandou, eu renovaria com o Juju a partir do ano que vem, abrindo mais espaço no cap. O cara é identificado demais com os Steelers. Hoje em dia existem diversas formas de você renovar com o cara por 5, 6 anos e depois você dilui a forma como esse contrato vai ser pago. Esse ano, as equipes aprenderam muito a trabalhar com limitação de salary cap, né? O Siqueira mandou aqui, ó, aliás, eu ouço o podcast com o Ricardo. Ele é bem razoável, ao contrário de outros lá do podcast com ele. Prazerzão poder ouvi-lo hoje. Razoável nas opiniões, não é clubista hard. Obrigado. Bom saber que eu não sou clubista hard. Obrigado, Siqueira. O clubismo, gente, ele é 100% liberado, só que ele também é 100% cobrado.
Então, se ele viesse falando aqui Steelers 15 vitórias e o Steelers tivesse 8, eu ia falar, Ricardo, você vai ter que aparecer lá na live pra gente bater um papo. Tô com um clipe seu aqui da Twitch que o pessoal tá querendo ver de novo. Mas, Ricardo, pra gente fechar, queria agradecer demais sua participação aqui. Obrigado que você abriu um tempinho pra vir falar com a gente. Mais uma vez, se vocês ainda não seguem a página dele lá no Twitter, é o Black Yellow Brasil, @BlackYellowBR. Lá no Twitter. No Instagram vocês têm página também, Ricardo? Temos no Instagram e temos o canal no Telegram, todos Black Yellow BR. Muito bom. Eu vou até colocar aqui no chat, gente, para quem ainda não tá seguindo eles lá no Twitter, para vocês irem lá fortalecer o trabalho do pessoal. Eles fazem um trabalho muito bom com o Pittsburgh Steelers, né? Até durante esse ato que eu sempre falo, né? A gente vai ter um hiato muito grande agora de assunto, de NFL, de tudo mais. Então é muito bom poder acompanhar o mínimo do mínimo detalhe de todas as equipes. E, Ricardo, espero que você venha aqui mais vezes, tá? Pra gente falar de Steelers, poder falar de AFC North. E obrigado de novo e seus recados finais. Novamente agradecendo o convite, Matheus. Foi um prazer estar aqui. Novamente é muito bom poder falar sobre os Steelers, poder falar com esse pessoal todo bom no chat aqui. Vários nomes conhecidos, vários nomes que nos acompanham, que seguem a gente no Twitter. Muito obrigado mesmo. E o que precisar por parte do Steelers, por parte do Black Yellow Brasil, estamos aqui para poder apoiar o pessoal que diariamente está produzindo conteúdo de NFL aqui no Brasil. Valorize esse pessoal. O pessoal luta bastante para poder trazer coisa muito boa aqui para a gente. Então, parabéns pelo trabalho, Matheus. Obrigado, Ricardo. Bom, só para fechar aqui com o pessoal do chat, o Léo Lima mandou sentir alfinetada pro Danilo. O Danilo falando que só apresenta. Ele é nosso host, o Danilo, nosso host do Black Yellow. Pra conferir o podcast deles também é lá com o pessoal do Fambonanet, né? Exato, lá no Fambonanet. O John Shark mandou feliz aniversário, man. PH pediu pra vir aqui te seguir. Tamo junto. Não é meu aniversário, não sei porque o PH tá mandando isso. Mas não é meu aniversário. E o Lazenha Duarte falou: Ricardo foi o único que queria draftar gordo na primeira rodada. Respeito máximo. É isso, gente. Tem que respeitar os gordinhos do draft, principalmente se eles forem Panthers, porque tem que ter um respeito muito grande por esses caras. Bom, Ricardo, vou só trocar para minha tela aqui normal, só agradecendo mais uma vez e espero que você volte mais vezes. Foi um prazer, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço para todos do chat. Peraí, que esse vídeo não era para aparecer de novo. Bom, pessoal, fechei aqui com o Ricardo. Queria agradecer todo mundo que veio aqui hoje participar, por conta do pessoal da página do Black Yellow Brasil. Para quem está conhecendo a página hoje, tem live de segunda a sexta-feira durante esse período fora da temporada regular, né? Que eu tô analisando equipe por equipe do draft, todo mundo tendo um espaço bem legal para poder conversar, para poder bater um papo. Amanhã a gente fala sobre o Chicago Bears, na quarta-feira a gente fala sobre o Cleveland Browns, na quinta-feira a gente fala sobre o Green Bay Packers e na sexta-feira a gente vai falar sobre o Jacksonville Jaguars. Então a gente tem uma semana recheada de live para vocês, todo dia às 8 horas da noite. Essa semana vai ter assunto pra gente conversar. Se vocês ainda não conhecem minhas outras redes sociais, para quem chegou aqui hoje, é só ir lá aqui na descrição do canal, tem todas elas, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Twitter, tem todas as páginas que eu posto conteúdo quase que diariamente, ou às vezes mais de um conteúdo por dia. Para quem acompanha beisebol também, eu sou um cara que fala bastante sobre o assunto, inclusive nos próximos dias a gente deve ter algumas novidades com relação a isso. O Santo falando, eu acompanho mais no Twitter, mas seu trabalho é top, Ernesto. Pô, obrigado, Santo. Espero que você venha aqui mais vezes pra gente poder bater um papo. E lembrando, gente, que o nosso canal ele tem o apoio da Fanática Sport Nation. Entra lá no site do pessoal, tá aparecendo aqui na descrição do canal também, tá aparecendo no chat. Eles têm uma linha muito bacana de camisetas para vocês, de eco bags, de diversos produtos lá que vocês podem dar uma olhada bem legal. Vocês podem usar o cupom Ornelas10 Ornelas e ter 10% de desconto em todas as suas compras. Também me ajuda um pouco, dar a divulgada nesse trabalho. E o pessoal da Fanática tá apostando na gente aqui no canal, em todas as redes sociais. Então, muito obrigado. No momento, a live do Rafão ainda não começou, então não dá para eu fazer o raid para lá. Mas às 9h30 aqui na Twitch,
O Rafão vai estar falando com o Pedro sobre o draft da AFC South como um todo. Então, para quem quiser acompanhar ainda na Twitch um conteúdo hoje, a partir das 9h30 eles começam por lá. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, sugestão, pode mandar para mim no Twitter, pode mandar para mim em qualquer rede social, que eu tô ali sempre aberto para conversar com vocês. Valeu, até a próxima.